Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhes disse: eu te darei todo este poder, toda essa sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardam com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Iniciamos hoje a celebração cantando Tempo de Conversão. Todo ano, durante essas 6 semanas, nós refletimos sobre conversão. Quando os senhores escutam esta palavra, quando os senhores estão embutidos desse espírito de Quaresma, o que lhe vem à cabeça? Converter a quem? A quem? Como? E aí vejo muita gente fazendo muitos exercícios espirituais, uma porção de coisas muito boas. Mas será que nós todos entendemos realmente o Evangelho de hoje, que justamente nos mostra o que é conversão? São 3 passos. O primeiro passo da tentação humana, não é só Jesus que foi tentado desse jeito. Todos nós, várias vezes, sempre de novo, somos tentados exatamente nestes 3 passos que o Evangelho hoje nos mostra. Num primeiro movimento, todos nós temos fome, não só de pão, fome de amor, de afeto, fome de sede, queremos passear, precisamos das coisas, temos fome de N coisas, fome de paz,
fome. E aí, qual é a nossa tentação? Transformar a natureza em algo que nos interessa. Não é isso que fazemos o tempo todo? E aí, acabamos com a natureza, aqui acabamos com toda a estrutura social, porque a nossa fome nos dá medo, e daí não queremos só, na linguagem do Evangelho, o pão para hoje. Nós queremos o pão para os próximos 3 meses. Uma vida inteira, nós acumulamos umas reservas para que quando ficarmos velhos, nós possamos viajar, viver, tal, fazer as coisas. Nós somos assim, nós fazemos isto. E é normal. Mas Jesus, na conversão, na atitude de conversão, deixa claro: não é só de pão que vive o homem. E aí entra um primeiro aspecto que devíamos cultivar na Quaresma. Então não é importante ter este pão ou não ter este pão, mas não, ao ter o pão, ficar muito consciente: não é só de pão que vive o homem. Eu não posso viver uma vida inteira trabalhando para acumular, para ter segurança econômica no fim da vida. Eu não posso escolher uma profissão pelo valor que paga. A profissão precisa ser mais do que só pão. Porque o ser humano precisa mais do que o pão. Se o seu trabalho não faz sentido na sua vida, quando a senhora lá estava nas bibliotecas, estava lá cuidando do saber escrito, se isto não faz sentido, então este pão que a senhora ganhou lá não preenche, não mata a fome. Então, meus amigos, que esta Quaresma seja um momento para refletirmos. A minha vida material, a minha vida funcional, realmente mata a minha fome? Eu realmente entendo que precisam outras coisas ao lado destas questões materiais, inclusive afetivas, para eu preencher a minha vida com significado, com sentido. Então, fazer Quaresma não é: eu vou agora, este mês, não vou comer chocolate. Tem uma amiga minha que não come chocolate durante essas semanas. Tudo bem, faça, mas saiba para quê. Não é não fazer. O importante é aprender o que fazer a mais. Porque senão apenas aumento a fome.
mas não preenche a vida. Jesus sentiu fome, sim, e pão, mas ele estava preenchido do Espírito. Porque diz o Evangelho no início, e o Espírito de Deus estava com ele. Então ele estava preenchido. E aí, não ter o pão, torna-se relativo. É muito importante na sua vida, na minha vida, nós focarmos a importância das coisas. Quem ainda estuda aqui, né? Quer passar pelo vestibular, quer fazer um concurso, tal. Gente, você simplesmente não vive. Porque toda a sua cabeça é só preencher um computador com dados. E fazer com que na hora certa esses dados se disponibilizam para a resposta certa. Você realmente acha que isso é vida? Onde está o Espírito nesses momentos? E daí você passa, tem um emprego seguro, ganha razoavelmente bem, e daí, claro que você diz, eu entreguei tudo para isso, agora eu tenho direito. Agora eu me esforcei, então eu agora tenho o direito de receber. Óbvio que a psique humana reage assim. E aí vamos para a segunda tentação. Quando eu fracasso na primeira tentação do pão, eu provavelmente vou fracassar também na segunda, como eu mostrei agora. Porque uma vez que eu me entreguei de corpo e alma a um aspecto único humano, esquecendo tudo o resto, eu quero então receber a recompensa desse meu esforço. Mas esse querer a recompensa me põe, sim, olhando tudo o resto, porque agora eu tenho direito. O meu esforço, o meu sacrifício me dá o direito de agora usar o poder. A origem do poder justificado vem daí. E aí vem o segundo grande problema. O desejo de poder. E o desejo de poder sempre está acompanhado da ideia: eu tenho direito. Eu estudei mais, eu me esforcei mais. Se não foi eu, meus pais, meus avós, meus bisavós, eu sou de uma família poderosa, então eu tenho direito. Então, nesta quaresma, a segunda convocação é: da onde você tira a ideia que você tem direito? O que você tem que não lhe foi dado?
Se você não tivesse nascido da família que você nasceu, no contexto que você foi gerado, você jamais teria feito o concurso que você fez. Se você tivesse nascido numa periferia, você agora, provavelmente, se você tem 14 anos, 13 anos, a sua necessidade de poder seria colocar um colar de prata dessa largura e andar por aí com uma arma ou com alguma coisa para destruir drogas e tal, e ali seria o seu poder. Seu poder se firmou dentro de um contexto social. Então foi a comunidade que lhe entregou a possibilidade. Então esse poder não é seu. O poder lhe foi dado, seja pela família, seja pelo contexto que você vive. Ele não é seu. E toda a comunidade entrega o poder para alguém do qual a comunidade espera receber reconhecimento, benécias, bondades. Funciona assim. Nós funcionamos assim. A humanidade, independente de qualquer ideologia, funciona assim. E aí chega Jesus e diz: o poder não me corrompe. Então, que tal usar nesta quaresma esta frase? Em vez de rezar a Ave Maria, ou reza a sua Ave Maria, tudo bem, mas termina ela: o poder não me corrompe. Eu sou mãe. Ontem tivemos o Dia das Mulheres. Eu sou mulher para servir e não para estabelecer o poder para mim. O poder é serviço e não é grandeza minha. Estão vendo como a quaresma precisa ter um outro viés do que apenas não comer chocolate ou não fazer isto ou rezar uma Ave Maria a mais. Quaresma é um exercício seríssimo psicológico que, se fizéssemos com seriedade, nos ia trazer um desenvolvimento pessoal e comunitário gigantesco. E aí chegamos ao terceiro. Se eu sei que não vivo só da matéria, do dinheiro, do pão, das coisas. Se eu realmente entendo que poder é exclusivamente serviço, aí sim, eu já abri mão de querer ser Deus. Porque aí está a terceira tentação, né? Que é aquela que Adão e Eva falharam, porque eles comeram do fruto da árvore do bem e mal, porque queriam ser igual a Deus. E aí também nós, quem sabe, na prática, vamos abrir mão do nosso pecado original. Todos nós. E se dissermos que não, somos mentirosos. Todos
todos nós, dentro de nós, temos um desejo de querer ser Deus. Tenha uma doença grave na sua família para ver como você fica atiçado para ser Deus, para curar essa pessoa. Para não entregar o seu filho à morte, para não perder o seu pai, para não perder ninguém. E isso você até acha assim santo, esse seu desejo. Ele não é santo. Esse desejo de querer ser igual a Deus é a última e a mais primitiva, original tentação do diabo. Lembra, o diabo, traduzido para português, seria confusão. Então, a mais profunda confusão humana é querer ser Deus. Eu determino sobre sua vida, eu determino sobre a natureza, eu determino sobre tudo. Essa casa é minha e aqui as minhas ordens são obedecidas. Até essas coisas mais simples revelam esta nossa atitude humana de querer ser Deus e não a entender que o universo é um conjunto energético, o universo inteiro. O seu corpo nada mais é do que um pó que em algum momento esteve em alguma galáxia, em alguma estrela e andou durante bilhões de anos até agora, a partir da Terra, chegar no Senhor. Tudo é um. Tudo é um. Então, quando eu quero da minha individualidade me separar do todo, eu estou me perdendo dentro da tentação de querer ser Deus. Convido a todos nós que neste ano e nos próximos anos possamos cada vez um pouquinho pensar nestas nossas 3 tentações e que realmente todos os atos penitenciais que eventualmente um e outro queira fazer se encaixam nestas 3 respostas às tentações e não se percam em superficialidades e coisas e atividades que não têm foco, que não têm cerne, que não têm raiz. Convido a todos nós para vivermos uma santa, abençoada e profunda Quaresma de 1925. É 2025. Creio, Deus, ó Deus, que nos alimentaste com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Que o
Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volva seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos ensina que o deserto é o lugar do crescimento. O deserto é o lugar da integridade. Então, que nós não tenhamos medo do deserto. Estar só é uma bênção, não é um castigo. E quando nós não conseguimos mais ficar sós e transformamos o estar só em solidão, algo de doente está em nós. E em paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. No Santuário São Pedro. Será a partir das 19 horas. Querida, Notícias do Santuário.